Os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus são, em grande parte, copiados de milagres de deuses mais antigos de outros povos. Ao que parece, os criadores do cristianismo plagiaram tudo para poupar trabalho. Abaixo segue uma lista tirada de um artigo cristão, na qual podemos notar repetição de feitos de deuses greco-romanos ou de povos que os romanos conheciam, e outros tirados de milagres mencionados nas próprias escrituras judaicas. Lista completa com os milagres de Jesus Cristo. 1. Transformação da água em vinho. João 2, versículos 1 a 11. 2. Cura do filho de um oficial do rei. João 4, versículos 46 a 54. 3. A cura de um paralítico de Betesda. João 5, versículos 1 a 15. 4. A primeira pesca maravilhosa. Lucas 5, versículos 1 a 11. 5. Libertação do endemoniado de Cafarnaum. Marcos 1, versículos 21 a 28 e Lucas 4, versículo 31 a 36. 6. A cura da sogra de Pedro. Mateus 8, versículos 14 a 15, Marcos 1, versículos 29 a 31, Lucas 4, 38 a 39. 7. A cura de um leproso. Mateus 8, versículos 2 a 4, Marcos 1, versículos 40 a 45, Lucas 5, versículos 12 a 16. 8. Cura do paralítico de Cafarnaum. Mateus 9, versículos 2 a 8, Marcos 2, 3 a 12, Lucas 5, versículos 8 a 26. 9. Cura da mão ressequida ou mirrada. Mateus 12, versículos 9 a 13, Marcos 3, versículos 1 a 5, Lucas 6, versículos 6 a 10. 10. Cura do criado do centurião. Mateus 8, versículos 5 a 13, Lucas 7, versículos 1 a 10. 11. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, versículos 11 a 17. 12. Cura de um endemoniado cego e mudo. Mateus 12, versículo 22 e Lucas 11, versículo 14. 13. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, versículos 23 a 27, Marcos 4, 35 a 41, Lucas 8, 22 a 25. 14. Cura do endemoniado gadareno. Mateus 8, versículos 28 a 33, Marcos 5, versículo 1 a 20, Lucas 8, versículo 26 a 39. 15. A mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, versículos 20 a 22, Marcos 5, versículos 25 a 34, Lucas 8, versículos 43 a 48. 16. Ressurreição da filha de Jairo. Mateus 9, versículo 18 e 23 a 26, Marcos 5, versículos 22 a 24 e 35 a 43, Lucas 8, versículos 41, 42 e 49 a 56. 17. A cura de 2 cegos. Mateus 9, versículo 27 a 31. 18. Cura do mudo endemoninhado. Mateus 9, versículos 32 e 33. 19. A primeira multiplicação de pães. Mateus 14, versículos 13 a 21. Marcos 6, versículos 34 a 44. Lucas 9, versículos 12 a 17. João 6, versículos 5 a 13. 20. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, versículos 24 a 33. Marcos 6, versículos 45 a 52. João 6, versículos 16 a 21. 21. Cura da filha da mulher cananeia. Mateus 15, versículos 21 a 28, Marcos 7, versículos 24 a 30. 22. Cura de um surdo e gago de Decápolis. Marcos 7, versículos 31 a 37. 23. A segunda multiplicação de pães. Mateus 15, versículos 32 a 39. Marcos 8, versículos 1 a 9.
24. Cura de um cego de Betsaida, Marcos 8, versículos 22 a 26. 25. A cura do jovem lunático ou possesso, Mateus 17, versículos 14 a 18. Marcos 9, versículos 14 a 29. Lucas 9, versículos 38 a 42. 26. Jesus paga um imposto. Mateus 17, versículos 24 a 27. 27. A cura de um cego de nascença. João 9, versículos 1 a 7. 28. Cura de uma mulher que andava curvada. Lucas 13, versículos 10 a 17. 29. Cura de um hidrópico. Lucas 14, versículo 1 a 6. 30. A ressurreição de Lázaro. João 11, versículos 1 a 45. 31. A cura de 10 leprosos. Lucas 17, versículos 11 a 19. 32. Cura do cego Bartimeu. Mateus 20, versículos 29 a 34. Marcos 10, versículos 46 a 52. Lucas 18, versículos 35 a 43. 33. A figueira é amaldiçoada. Mateus 21, versículos 18 e 19. Marcos 11, versículos 12 a 14. 34. Restauração da orelha de Malco. Lucas 22, versículos 49 a 51. E João 18, versículo 10. 35. A segunda grande pesca. João 21, versículos 1 a 11. Fonte: eu sigo a Jesus. Transformação da água em vinho. João 2, versículos 1 a 11. Como alguns povos tinham deuses que transformavam a água na bebida mais popular do local, os romanos tinham o deus Dionísio que transformava a água em vinho. Ao criar o mito Jesus, simplesmente atribuíram a ele o mesmo milagre. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, versículos 11 a 17. No tempo em que nem existia entre os judeus a crença na ressurreição dos mortos, o livro dos reis já registrava que o profeta Elias fizera retornar à vida um menino que acabara de falecer, o filho da viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 22. Aí os criadores do cristianismo repetiram o conto como sendo Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. A primeira multiplicação de pães. Mateus 14, versículo 13 a 21. Marcos 6, versículo 34 a 44. Lucas 9, versículos 12 a 17. E João 6, versículos 5 a 13. Essa multiplicação de alimento, assim como a segunda, pode ter sido também inspirada em Elias, o qual, no mesmo episódio da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, teria multiplicado o alimento da viúva de forma que ele não acabava e teria durado todo o tempo em que Elias esteve hospedado na casa da viúva. 1 Reis, capítulo 17, versículos 11 a 16. Ressurreição de Jesus e ressurreição de Osíris. O egiptólogo E.A. Wallace Budge sugere possíveis conexões e paralelos na história da ressurreição de Osíris com a encontrada no cristianismo. Os egípcios, como nós o conhecemos, acreditavam que Osíris possuía uma origem divina, que ele havia sofrido mutilações e morrido nas mãos dos poderes do mal, e que após grande esforço contra esse mal, ele havia ressuscitado e se tornado doravante o rei do mundo inferior e juiz dos mortos. E já que ele havia conquistado a morte, os justos também o poderiam. Em Osíris, os egípcios cristãos encontraram o protótipo de Cristo, e nas pinturas e estátua de Ísis amamentando seu filho Horus, o ideal da Virgem Maria e seu filho. E.A. Wallace Budge, Egyptian Religion, citado na Wikipédia. A figueira é amaldiçoada. Mateus 21, 18 a 19 e Marcos 11, versículos 12 a 14. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Mateus 21, versículos 19 e 20. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Marcos 11, versículos 13 a 14. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Marcos 11, versículos 19 a 21. Quem disse a verdade, Mateus ou Marcos? Os discípulos viram que a figueira secou imediatamente ou o viram no outro dia de manhã? Talvez a maldição da figueira não seja cópia de feito de outro Deus. Entretanto, essa e outras contradições nos indicam que a história de Jesus, assim como a dos primeiros livros do chamado Velho Testamento, foi criada um pouco apressadamente por várias pessoas.